Ok, vamos à segunda parte deste módulo de noções básicas de Apex e .NET e vamos compreender o contexto de execução. E nessa aula você vai aprender, você saberá quais métodos usar para invocar um Apex, você vai aprender a escrever um acionador para um Salesforce Object e observar como o contexto de execução funciona executando código no console do desenvolvedor, e compreender como o administrador é, limita seus padrões de design e seu impacto. No Salesforce, o código Apex é executado dentro de um contexto de execução que representa o tempo entre o início e o fim da execução do código. Esse contexto inclui diversas formas de invocação do Apex, como acionadores de banco de dados, Apex anônimo, Apex assíncrono, serviços web, serviços de e-mail, páginas do Lightning e Visual Force. Além disso, o contexto de execução é influenciado pela permissão do usuário que executa o código. Os acionadores de banco de dados, né, do Salesforce permitem executar a lógica antes ou depois de eventos nos registros da Salesforce. Eles podem ser configurados por diversos eventos, como before insert, before update, before delete, after insert, after update, e assim por diante. A sintaxe básica de um acionador é essa aqui de baixo. A gente tem aqui a declaração da trigger, né, o nome da trigger e o objeto a qual essa trigger vai, vai acompanhar, vai estar olhando. E o evento, um desses eventos aqui que vai ser acionado pela trigger. Um desses ou vários desses até. Ó, aqui ele fala para a gente recorrer ao acionador só quando tiver certeza que não dá para utilizar isso pelo Flow. Eu já acho que não. Eu acho que é muito melhor você fazer pelo Apex. Mas pode ser apenas uma preferência, né? Aqui a gente já começa a colocar a mão na massa. E ele pede para a gente criar uma classe aqui, né? Um account handler. Que esse account handler vai fazer o quê? Basicamente é uma classe que tem um método estático que recebe uma lista de contas e para cada conta da lista de contas cria uma oportunidade, né? Dar um nome para essa oportunidade, o ID da conta da oportunidade, coloca no estágio de prospecção e uma data de fechamento e insere no banco de dados de novo, insert op. Aliás, vamos já pegar e fazer isso aqui no nosso Trailhead. A gente vai copiar, vamos abrir o nosso Trailhead clicando aqui na aba do lado. Vamos em organizações práticas. E aqui em organizações práticas a gente vai utilizar. Na outra aula eu ensinei como faz para você criar a sua própria org. Iniciamos a org. Aqui na org a gente vai em setup. Aliás, desculpe, nem precisava ter ido em setup. É só developer console. Ela vai criar aqui o developer console vai abrir aqui do lado. E voltando aqui à atividade, a gente vai criar uma classe Apex, nova classe Apex. Vamos dar o nome dessa classe Apex de Account Handler. E a gente já pode copiar aqui e colocar aqui mesmo. Muito bem, já Ctrl S para salvar. E muito bem, nenhum erro encontrado dessa vez. Olha que legal. Então aqui nós temos o que? Nós vamos pegar, vamos criar um trigger para ele, né? Uma classe que vai trigar essa função. Então a gente vai aqui em arquivo, vamos em novo
e Apex Trigger, um Apex de gatilho. E a gente vai colocar o nome desse Apex de Account Trigger, que é o que ele está pedindo aqui. O objeto dele é esse objeto account aqui que a gente está vendo. Vamos aproveitar e copiar já aqui. Eu vou passar por cima aqui para vocês verem. É um trigger de contas que ele basicamente ele está olhando para todos esses eventos aqui. Ele está olhando para todos os eventos que tem, né? Provavelmente eles têm. Esse aqui é porque ele tem ideia de que quer fazer algo, mas não era necessário, porque aqui embaixo, ó, ele está dando um if e nesse if ele está utilizando apenas dois eventos. Então, se o trigger for depois e se o trigger for insert. Então, se for inserido depois. É, aí, então, isso aqui só vai acontecer depois do insert. Então, depois que depois que uma classe é criada, né, esse trigger ele vai acionar e ele vai já dar para a classe, para a conta criada, desculpe, uma nova oportunidade. Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar e muito bem. Descendo aqui mais para baixo, o que, que ele vai nos mostrar aqui? Ah, ele vai nos mostrar como executar uma janela assíncrona, um Apex assíncrono. A gente pode copiar esse código aqui, que esse código, o que, que ele faz? Ele cria uma conta com o nome teste de conta 2, com o telefone, com o número de empregados e uma cidade de cobrança. E insere a conta. Então ele já vai fazer a inserção dessa conta. Então a gente vai aqui em debug, vamos clicar em executar janela anônima. A gente vai executar esse código anônimo aqui. Podemos deixar o OpenLog aqui para mostrar o resultado dessa inserção. A ideia é que ele execute tanto, tanto a criação da conta quanto o trigger, ó, account trigger event for insert. Ele está mostrando aqui que foi trigado alguns eventos, ó, a trigger after insert e after insert provavelmente ele deve ter criado aqui o account handler. Ele usou o método account handler, então provavelmente criou uma nova oportunidade para essa conta. A gente até pode tentar, vamos aqui no na nossa org que a gente criou e vamos olhar para isso. Esse aqui é um aplicativo chamado, uma extensão na verdade, chamada Salesforce Inspector, que é muito prática e para quem trabalha com Salesforce é mandatória. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui create phone account. Vamos ver aqui as oportunidades. Oportunidades. Aqui seriam os IDs das oportunidades. E a gente quer dar oportunidade account, a conta. Vamos pegar o nome da conta, vai. Porque o nome da conta, se não me engano, estava na nossa fórmula. Account name. 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 Name phone opportunity. Criamos uma oportunidade chamada test account, ó, o nome da conta. Essa foi a oportunidade criada justamente para a nossa continha aqui. Olha aí. Então, tanto a nossa classe Apex quanto o nosso trigger foram executados nesse código. Vamos voltar para lá. E ele está falando que examinar o registro de execução. Então, exatamente é o mesmo que mostrei. Execução do código anônimo, do Apex anônimo. E limites. Vamos entender também que na Salesforce existem vários limites. Esses limites servem para poder controlar, né, o uso de cada usuário, de cada organização, dos recursos que são compartilhados, da CPU,
Então, você tem um limite de tempo de resposta. Aqui nos logs, todo log que se abre já vai mostrar esses limites para você. Olha, ele mostra aqui o número de queries que você utilizou, 0 de 100 nesse caso, eu não usei nenhuma query. É, ele está mostrando aqui esse statement DML, que é basicamente aquela linguagem que eu utilizei para inserir para criar a conta e criar a option também. Insert opportunity, insert account. Uhum. Tem até tempo de uso de CPU, que isso aqui em Apex mais longos e assíncronos com callback pode ser algo preocupante. Existem muitas maneiras de você conseguir trabalhar com limites, trabalhando em massa, né, que é o bulking. Você pode usar, ó, acionadores Apex podem receber até 200 registros de uma vez. E esse é para o assíncrono, tá? No momento, o limite síncrono é de 100 só 100 do total de consultas e 150 total de demonstrações DML. Bem, isso é para uma outra aula. Vejamos aqui se ele vai pedir para. Ah, olha só. Eles querem, na verdade, que a casa caia. Eles querem que a gente quebre mesmo o negócio. Ele está falando aqui para a gente. Ó, isso aqui não é uma atitude correta para você fazer. Você colocar um DML dentro de um for, porque ele vai fazer isso várias vezes. O correto seria você criar uma lista e com essa lista, uma lista para você inserir essas accounts que você vai atualizar e depois você fazer a atualização de toda a lista. Então seria apenas um DML, em vez de fazer, tipo, se tiver 200 contas aqui, vai ser 200 DMLs aqui. Mas tudo bem. Vamos seguir o que ele está pedindo aqui. Hum. Uhum. Aqui ele está fazendo exatamente o que eu falei, ó. Ele criou uma lista e essa lista fora do for para reter as novas oportunidades. E depois dele adicionar todas essas oportunidades a essa lista, aí sim, se a lista for maior que zero, ele vai inserir todas as oportunidades. Bem, vamos pegar esse aqui e atualizar a nossa counter handler, né? Porque a gente não quer que seja que o código quebre aqui a nossa organização. Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar e vamos continuar descendo. Agora que, beleza. Bem, dessa vez a gente vai criar uma classe de testes. Então vamos criar aqui nova classe Apex. Vamos copiar esse nome aqui. Cadê? Account Trigger Test. Toda vez que você faz um teste, você tem essa declaração inicial, né, esse teste. Vou até copiar aqui e colar. E vamos seguir o que ele está nos informando. Então, uma classe que vai criar uma lista de contas e de 0 a 200, ele vai criar 200 contas aqui com o teste account e o número do teste e vai adicionar essas accounts. Bem, a ideia é start test. Essa é a parte onde começa o teste. Por que que ele tem isso? Para garantir que os seus limites eles não vão ser atingidos por conta da classe teste. Então as classes testes na elas não entram para o cálculo do limite que você tem da Salesforce, mas só o que tiver dentro desses dois parênteses aqui. E normalmente essas classes de teste elas não alteram sua org de fato. É uma alteração que é revertida logo em seguida. Pelo menos o de classes Apex. O do Flow, quando você vai fazer um debug do Flow, já, já altera a org. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso aqui. Vamos dar um Ctrl S para salvar. E vamos testar. Vamos clicar aqui em cima do botão teste. E vamos colocar New Run. A gente vai pegar aqui o nosso teste. Vamos adicionar ele. E vamos executá-lo. Teste assíncrono finalizado. Olha aqui, mais um log foi criado para o nosso teste.
um status sucesso. Em testes, a gente consegue verificar cada um desses testes e, nesse caso, a Count Trigger Test já foi executada, mostrando aqui que o percentual de cobertura das nossas duas classes já está em 100%. Lembra que a gente viu que em PRD, em produção, em um ambiente de produção, a gente tem que ter no mínimo 75% de teste das classes para poder funcionar? É isso aí. Vamos descer aqui mais e verificar o que mais podemos fazer. Bem, é, temos outras informações, né, melhores práticas que podemos utilizar também, mas basicamente é, vamos às considerações finais. Utilize variáveis estáticas com cautela, né, elas só preservam informações dentro de um único contexto de execução. Desenvolva o código Apex para manipular operações em massa desde o início. Evite erros de limite, fuja deles. Então, essas práticas de cálculo de Apex em massa vão te salvar na hora de fazer qualquer tipo de classe. E claro, você pode sempre pesquisar novos recursos aqui dentro da plataforma do Trailhead. Tem muita informação útil. Então, vamos ao desafio. E nesse desafio, o que a gente precisar fazer vai ser gravar um acionador Apex que modifique o campo account antes, antes de inserir registros. Grave um acionador do Apex que seja acionado antes que os registros sejam inseridos e que garanta que o campo Shipping State tenha o mesmo valor que o campo Billing State. Bem, eu vou dar um tempinho aí para vocês realizarem, tentarem fazer. Se vocês não tentarem, não vai adiantar de nada vocês acompanharem aqui. Tentem fazer por vocês mesmos. Deem um pausezinho no vídeo e a gente já volta. Beleza, conseguiram? Então, vamos realizar aqui o código. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma Account Trigger Handle, uma classe. Então vamos aqui em nova. Aliás, Account Trigger. Desculpa. Account Trigger Handle. Essa já tem. Account Trigger tá aqui já. Então essa aqui é uma nova conta, desculpe, uma nova classe. Tudo certo. Então vamos lá. Novo classe. Então é isso mesmo. Vamos criar a nova classe Account Trigger Handle, que precisa ter determinadas condições. Bem, voltando aqui ao desafio concluído, é, vejamos aqui primeiro a classe Account Trigger, não, Account Trigger Handle, essa aqui a gente não usou, aqui Account Handle. Na Account Handle a gente tem aqui uma lista de oportunidades para inserir. Essa aqui a gente tinha visto, né? Beleza. Então, Account Trigger. No Account Trigger, a gente tem o que? Dessa vez, continua para o tipo para conta, né? O objeto conta, mas dessa vez apenas before insert. A gente não precisa nada além de before insert. Então, ele verifica no before insert. Ele faz com que quando houver um before insert, a account handle seja chamado, o método criar contas e com trigger novo. E no account handler, a gente tem aqui uma criação de contas em que ele verifica e atualiza o campo shipping state e billing state para que sejam iguais. Ele certifica que os dois sejam iguais. E na classe de teste, né, novamente, lembrando de fazer a declaração de teste e na hora de fazer as inserções e tudo que a gente vai utilizar limite, colocar entre a nossa tag de teste, a gente criou uma lista de contas e para essa lista de contas criamos, né, 200 contas para testar os limites do nosso Apex. Se fosse aquele Apex antigo, teria com certeza quebrado. E aqui o que, que temos? As contas inseridas, depois elas são passadas aqui, ó. Temos as contas inseridas e ele faz uma query, é um chamado aqui do banco de dados,
selecionam o ID, shipping state e billing state da conta quando o billing state for CA, acho que é Califórnia, né? E o teste está aqui, essa função system.assert equals, e ele quer que o resultado seja 200. E qual que tem que ser o resultado 200? O insert account size. Então, o tamanho das contas inseridas tem que ser 200. E a quantidade de registros inseridos deve ser 200. Né? Beleza. Essa aqui é uma mensagem de erro, caso não aconteça a nossa condição. E para cada conta, né, a gente tem aqui o teste dessa vez, para verificar que o estado de envio seja Califórnia também. Caso não, o campo de envio, estado para envio, deve ser igual ao billing state. Se não for, a gente sabe que está errado. Por que CA? Porque CA foi o que ele criou. Então a gente sabe que temos várias contas criadas com billing state igual a CA. Então, para testar que aquela classe trigger handle deu certo, né? Para que tenha os dois iguais, ele verifica dessa vez o shipping state. Criamos com billing state e verificamos se o ship state está igual. Easy peasy, colocamos para rodar o teste. Teste rodado com sucesso. E novamente temos aqui, continuamos com 100% de cobertura nas nossas classes. É isso, 500 pontinhos para nós. Até mais, galerinha. Ah, não esqueça de curtir e deixar o seu comentário aí, o que você gostou e o que você teria feito diferente.